E aí, povo de Cristo, como é que vocês estão? Estamos aqui no Dia dos Pais e hoje é um dia muito especial porque nós vamos receber alguém aqui que é muito especial para nós, para mim, para nossa família. A gente, claro que não estamos ao vivo hoje, nós gravamos isso na sexta-feira, mas estamos aqui comemorando o Dia dos Pais e nada mais especial do que receber o meu pai, pastor Osmar, né? Meu pai Osmar, porque antes de ser pastor já era pai. E muito bom ter o senhor aqui no Dia dos Pais, para a gente bater um papo, para a gente conversar um pouquinho. E aí, pai? Tudo bem? Tudo em paz? Pois não. A paz do Senhor para todos. É um prazer comemorarmos o Dia dos Pais, porém lembrando sempre que pais são todos aqueles que cuidam dos seus filhos. É verdade. É verdade. E o pastor, né? Já... Quanto tempo de pastor o senhor já tem, pai? 46 anos, aproximadamente. 46 anos. Então, o pastor, ele não é só pai da Salete, do Osmar Goulart e do Jackson Goulart, mas também pai espiritual de muitos obreiros, de muitos pastores que o pastor formou durante todo esse tempo. Então, eu sempre vejo muitos obreiros falarem: o senhor é o meu pai, é um pai para mim, não só espiritual, mas porque o senhor nessa caminhada ajudou muita gente, estendeu a mão para muita gente e, enfim, tenho certeza que tem muita gente que lhe vê como pai. E a gente quer conversar um pouquinho, o pai, sobre algumas coisas pessoais, ministeriais, aquele bate-papo para o pessoal conhecer um pouquinho do senhor aí, fora do púlpito, né? Porque o pessoal está muito acostumado a ver o pastor Osmar lá no púlpito e às vezes não conhece histórias da vida, coisas que o senhor já passou durante 86 anos, é isso? 86 anos de idade. De idade. Mas eu me entreguei para Jesus quando eu tinha 14 anos, na adolescência. Quando eu fiz aproximadamente 22 anos, tornei-me jovem. Aí comecei a trabalhar na obra do Senhor, junto com a mocidade, lá na cidade de Blumenau, em Santa Catarina. Então o senhor nasceu em Santa Catarina, Biguaçu. Nasci em Biguaçu, que é uma cidade próxima ali de Florianópolis. Me criei em Florianópolis, depois nos mudamos para Blumenau. E como que era essa infância lá em Florianópolis? Como que era lá? Em 1936 o senhor nasceu, então década de 30, 40, como que era essa infância lá? Na verdade, nós se dedicávamos mais a estudar, porque na época meninos e crianças não tinham serviço para eles, isso é normal. Então o nosso dever, o nosso cuidado era estudar, fazer as lições e ter sempre um bom conhecimento das matérias que se estudava. Aquela época era muito mais tranquilo, né? Eu lembro que o senhor fala, quando a gente vai passear lá, que o senhor atravessava aquela ponte Hercílio Luz lá no frio para ir para a escola. E naquela época era mais tranquilo, né? Nós estudamos ali no grupo José Boateus, mas houve uma época que nos mudamos para a ilha, porque do Estreito, para quem não conhece, o Estreito é a parte de Florianópolis que está no continente. Atravessa a ponte, vai para o Florianópolis, a parte que está na ilha. E um tempo nós fomos morar na ilha ali, naquela região de Pedra Grande, que se chamava, ali nas mediações da Praça Hercílio Luz e da Frei Canecas, por ali. E aí nós íamos estudar ainda lá no grupo José Boateus, porém não tinha carro para levar, nem ônibus. Nós íamos a pé. E aí vocês podem imaginar o sacrifício que foi. Na época que tinha um vendaval, vento sul lá em Santa Catarina é uma coisa comum. E a gente atravessando aquela ponte e sair do outro lado para ir até o colégio. Naquela época só tinha a ponte Hercílio Luz, não tinha as pontes novas. Não, era só a ponte Hercílio Luz. Todo mundo passava por ali.
E naquela época não tinha a Beira-Mar Norte ali, não tinha o aterro, né? Também não. Era uma cidade Era diferente. Era só ali a parte de dentro. E os seus pais, os avós, eles faziam o quê? Com que eles trabalhavam naquela época lá? O meu pai, ele era proprietário de armazém, ali no centro do mercado de Florianópolis. E a minha mãe cuidava ali também, ajudava a cuidar. E ele tinha 3 caminhões. E ele então fazia carreto de caminhões, com os caminhões de mercadorias de Santa Catarina para São Paulo e assim por diante. Embora enfrentando dificuldades, porque na época a serra geral, que vai de Florianópolis para São Paulo, não era asfaltada e na época das chuvas enfrentavam um lamaçal terrível. Porém, era o trabalho deles servir, carregar e transportar mercadoria. A viagem de dias, né? Saía e voltava dias depois. Muitas vezes dizia que voltava a semana que vem, levava 3, 4 semanas. Uau. E nessa época a família era católica romana. Nós éramos Igreja Católica Romana e até mesmo quando fomos para Blumenau, eu sempre tive o desejo de me tornar um padre. E procurei o seminário ali em Blumenau para me matricular e estudar para padre, mas antes que isso acontecesse, houve realmente uma mudança da minha mãe, que foi para a Igreja Evangélica Assembleia de Deus, com uma vizinha, aceitou Jesus no domingo. E na terça-feira, dia de culto, ela me levou junto. E era um culto de oração. Terças-feiras lá não era ensino, era culto de oração. Se orava 1 hora, 1h30. E assim, quando terminou a oração, o presbítero que estava dirigindo perguntou se esse mocinho, que era eu, queria aceitar Jesus. Eu disse que sim. Acho que alguém rejeitar de aceitar Jesus é um absurdo. Claro. E eu aceitei. E até hoje, graças a Deus, estou com Jesus. Amém, amém. Isso já era em Blumenau? Ou isso aconteceu em Florianópolis? Lá em Blumenau. Entendi. E por que vocês se mudaram para Blumenau lá? Por que saíram de Florianópolis? Não, nós mudamos para Blumenau exatamente. Que o meu pai tinha os caminhões e ele resolveu morar em Blumenau, onde achou que tinha mais carretos, Entendi. mais facilidade do que ali em Florianópolis. E ali em Blumenau foi onde nós estudamos, íamos para os colégios, para a escola e arrumamos os primeiros empregos, eu e os meus irmãos. E assim por diante. Foi ali em Blumenau que eu completei que a minha mãe aceitou Jesus e eu aceitei também com 14 anos. E ali com 28 anos eu me casei e com a moça que estava em Florianópolis, que hoje é a minha esposa, irmã Claudete. Como que o senhor conheceu a mãe? Como que aconteceu isso? O senhor... Bom, aí já é outro assunto, né? Eu era jovem, aí estava lá em Blumenau e lá nós fomos com a banda tocar em Florianópolis, numa festa, no Teatro Álvares de Carvalho. E ali sua mãe cantava no coral lá da igreja de Florianópolis. Da banda onde a gente estava, a gente, no teatro, degraus, assentos de degraus, e eu estava sentado numa posição que olhava para o pregador. E os irmãos ali do meu lado, da banda, disseram: lá embaixo tem uma moça no coral de Florianópolis que só olha para cá, só olhando para cá. E eu acho que é para você. Eu digo: sei. Aí eu olhei para ela
E ela estava olhando para mim. Mas talvez sem malícia, não sei, Deus é que sabe. Depois eu disse para ela que eu gostaria de me corresponder com ela. Na época, um em Florianópolis, outro em Blumenau, não era possível se conversar toda hora. Então, por correspondência. Por cartinha. Por cartas. Eu até nem sei se ela guardou essas cartas. Ah, tem lá, ela tem guardada. Eu não sei. Eu sei que chegamos à conclusão de casar. Tinha muitas moças em Blumenau, mas vai perguntar, como alguém já perguntou, mas por que o senhor não pegou uma delas para casar? Essas alturas, eu já estava com 28 anos. E os moços na igreja casavam mais cedo. Questão de 21, 22 já estavam casando. Porque tanta coisa é proibida na época, até de segurar um na mão do outro, que os moços queriam casar logo. E eu não, eu fiquei pacientemente trabalhando, com 28 anos, e aí eu resolvi casar, mas não casei com nenhuma das moças lá de Blumenau. Não foi maldade, nem porque elas não servissem. Não, são tudo moças de respeito, família de respeito. Mas eu meio invocado. Não sei falar o alemão. A família começa a falar em alemão, eu não sei o que eles estão dizendo. Não estava entendendo nada. Não sei se é contra mim, se é a meu favor, se é o quê. Eu peguei e digo, não, eu vou procurar alguém que seja como eu, brasileiro. Puramente brasileiro. E aí, lá em Florianópolis, começamos a se corresponder. Eu perguntei como é que estão as coisas lá. Ela respondeu que as coisas lá estão boas. E como é que está o coral, ou a banda de Blumenau. E eu perguntei como é que está o coral. E um pergunta daqui, pergunta dali. Lá. E chegamos à conclusão de noivar e casar. Aleluia. Casei com 28 anos. 28 anos. Já são quantos anos de casado? Bom, aí faz o cálculo, né? Com 28 anos, até agora 86 anos de idade. Aí você... Só fazer a conta aí. Para quem é curioso. O senhor falou dos irmãos. O senhor é o caçula, não? O senhor... Não, eu sou o terceiro. Aliás, para dizer bem a verdade, eu sou o quarto. Mas o primogênito, quando nasceu, logo morreu. Depois a minha mãe teve 2 filhos mais, o Jairo e o Oscar. E aí, em terceiro lugar, veio eu. Nasceu eu. E o meu nome é Osmar José da Silva, embora toda a minha família é Goulart, porque alguém queria botar o nome do meu pai em mim. E o meu pai se chama José Goulart da Silva. Como resultado, a minha mãe queria que botasse o nome de Osmar. E assim ficou Osmar e José. E aí tirou o Goulart. E o Goulart saiu fora, porque na época o nome ficava muito comprido, né? Entendi. Então ficou Osmar José da Silva. E aí tem mais... Depois vieram mais 2 irmãos, né? Aí veio uma irmã aí, chamada Maria Isete e veio um irmão chamado Aurino. Maria Helena, não é? Essa já veio nascer bem mais tarde, bem mais adiante. É. Mas era também minha irmã. Tá. E conta um pouquinho essa conversão do senhor. Toda a família se converteu? Foi só a avó e o senhor? Quando a minha mãe me levou na terça-feira, eu aceitei Jesus na igreja de Blumenau, que fica ali na Praça Philip Schmidt. E nós morávamos perto, ali, bem no começo do bairro, que se chama Bairro da Velha, final da rua 7 de setembro. Dali nós aceitei Jesus e meus irmãos também aceitaram, ou a família toda. O primeiro a receber o batismo com o Espírito Santo na minha casa foi o meu próprio pai. Uau. Mas depois, por algumas razões, foram afastados meus 2 irmãos mais velhos, e por coisas tão banais, que na época tudo era os costumes de pecados, tudo era exclusão, e a gente
Ficava sentido, mas tinha que suportar. E como resultado, fiquei eu com a minha mãe e a minha irmã, porque o meu pai também foi afastado. Meu pai não foi afastado por pecados grosseiros, mas porque ele era dono de um restaurante. E nesse bar-restaurante se vendia bebida alcoólica. E aí uma junta de pastores foram até lá e disseram ao meu pai: o senhor vai ficar afastado, porque crente não pode vender bebida alcoólica. E aí ficou também afastado, até que vendeu aquele restaurante, tudo mais, na Rua 15 ali. Porém, eu, a minha mãe e a minha irmã, a Isete, continuamos na igreja e eu acompanhava elas. Até que Deus me deu graça de arrumar um serviço na prefeitura e passei a ser funcionário público na prefeitura de Blumenau. E ali comprei um carrinho e levava a minha mãe para a igreja com o carrinho. O senhor, então, entregou sua vida para Jesus com 14, mas parece que com 16 o senhor já começou a trabalhar um pouco ali na obra. Como é que foi? Aí comecemos como professor da escola dominical e dali fomos desenvolvendo, né? Começamos a fazer culto todo domingo à tarde na igreja, com os jovens, que na época era um pouco duvidoso para os pastores, achando que os jovens estavam criando uma força separada. Mas não, graças a Deus, o pastor sempre nos acompanhou e nós recebemos muita bênção. Jesus batizou muitos jovens com o Espírito Santo. O pastor sempre, Satiro Loureiro, ao nosso lado, e Deus abençoou. Quando casamos, até o tempo que depois começamos a dirigir congregação, lá na Itopava Norte, e dali, casado, fui morar na Itopava Norte, onde a sua mãe, irmã Claudete, minha esposa, teve a sua primogênita, primeira filha, que foi a Salete. E como foi o desafio aí da primeira filhinha? Mudou alguma coisa na vida ou foi tranquilo para vocês? Tudo tranquilo, tudo dentro da normalidade. Só que dali eu me mudei para São Paulo. Comprei uma farmácia e, como Deus abençoou muito o comércio na farmácia, deu muito resultado financeiro. A minha esposa com a Salete foram para São Paulo. E ali então nasceu o Marcinho, teu irmão e você. O senhor era bem sucedido lá em Blumenau, trabalhava na prefeitura. O senhor já estava numa condição de vida melhor, o senhor já tinha um carro, uma casa própria, e trabalhando também no ministério. Por que o senhor vem para São Paulo? Bom, antes que eu diga por que eu vim para São Paulo, me permite lembrar uma coisa que, para mim, eu nunca esqueço. Eu comecei a ajudar na obra de Deus ali em Blumenau, saía com o pastor Voldemar Quinas e fui até o bairro do Garcia, onde fiz a primeira pregação da minha vida. 1 Pedro capítulo 5, verso 7. Nunca me esqueço. Aí o Quinas falou para o pastor: temos que dar mais oportunidade para esse jovem, porque ele está desenvolvendo bem. E aí comecei a trabalhar com os jovens e nas congregações, até que também fui dirigir a congregação de Itopava Norte. Fiz campanha para comprarmos o terreno e construir um templo que está lá até hoje. E dali, da Itopava Norte, nós resolvemos vir para São Paulo, onde eu trouxe um carro, uma Vemaguete, na época, e troquei o seu Hétero, dono da farmácia em São Paulo. Ele aceitou o carro em lugar da farmácia. Ele era negociante, gostava de negociar carro. E aí ele me entregou a farmácia, eu fiquei com a farmácia e ele ficou com a Vemaguete. E na farmácia Deus me abençoou muito.
mas muito mesmo. E nós juntamos dinheiro, compramos a casa lá na Lapa, onde moramos, na Vila Romana, construímos um prédio de 3 pisos, ali mesmo na Vila Iora, em frente. Comprei 3 apartamentos num condomínio ali atrás, nos fundos onde estava a farmácia. E Deus abençoou. E eu comecei, na verdade, a melhorar financeiramente de vida. Quando então nos começamos a ir pregar nas congregações e fui apresentado ao pastor Cícero para ser usado na obra, o separado pastor, um pastor Antonieto Grangeiro, que me conhecia desde o tempo de Blumenau. Ali em São Paulo, falava de mim para o pastor Cícero. E o pastor Cícero Canuto de Lima, ele simplesmente perguntou: o moço ainda tem a farmácia? E eles responderam: tem. Eu só vou separar quando ele não tiver mais a farmácia. Porque naquela época ele era da opinião: ou você cuida do trabalho da vida material, ou você cuida do trabalho de Deus, para ele mandar para onde quiser. E como foi, assim esperou. Ele demorou. Mas quando entrou o pastor José Wellington, que tomou a frente, embora o pastor Cícero ainda estivesse vivo, mas já bem cansadinho, o pastor José Wellington então me chamou, aconselhado pelo pastor Antônio de Grangeiro e outros que iam ver eu pregando, e me chamou para ser separado ao pastor. Graças a Deus, até hoje estou servindo ao Senhor. Pai, naquela época lá de Blumenau ainda, parece que havia uma perseguição religiosa. Claro que eu não estou falando aqui do nível que acontece no Oriente Médio, tal. Mas parece que quando vocês iam ministrar, pregar na praça, fazer um culto na praça, não era fácil, né? Havia uma rejeição. Éramos tratados assim, com desprezo, quando os crentes todos, moços, moças, senhores e senhoras, andavam a pé com Bíblia na mão, debaixo do braço, e eles debochavam, né? Diziam que aquela Bíblia debaixo do braço era do desodorante do crente, né? Então, nós suportávamos, eles chamando de aleluias, esse desprezo todo. Blumenau, na época, tinha uma maioria protestante, e também católicos e protestantes. E assim nós, protestantes da época, éramos luteranos. E nós, a Assembleia, estava começando, não é? Na época de 1950, a Assembleia de Deus era um começo em Santa Catarina. Então, Deus deu graça, Deus deu vitória, e Deus abençoou que aquela perseguição foi se acabando, lentamente, a ponto de nós irmos para uma cidade ao lado chamada Gaspar, para pregar à tarde, com banda, com jovens cantando, os irmãos, e o povo perseguir, jogar pedra, jogar ovo, jogar coisas assim para nos espantar, dizendo que ali nós não íamos implantar a Assembleia de Deus. Porém, com o tempo, essas perseguições foram diminuindo e a igreja foi crescendo. Para quem chega hoje na igreja, não imagina que era dessa maneira. Não era como hoje, não é? Hoje é mais fácil ser crente, hoje, não só é mais fácil, como tem até apoio. Tem pessoas que apoiam aos crentes da Assembleia de Deus, sabendo que são gente que procura fazer o mais honesto, o melhor. Porque acaba sendo, a igreja é um suporte para a sociedade, né? Tira pessoas das drogas, ajuda pessoas a mudarem a sua vida. Ajuda em todo sentido. Vocês vêm para São Paulo, mas por algum motivo específico, pai? Quando vocês vêm? Ou era alguma... Parece que o senhor queria estudar, uma coisa assim, não era? O meu importante motivo era fazer medicina. Já que eu não pude fazer
o curso de padre, não é? Então, em São Paulo ia fazer medicina. E procurei até onde fazer o curso de medicina, porém teve um entrave, teve um problema. E quem cuida da farmácia? Você põe a farmácia na mão de qualquer um, pode ser bom e pode não ser. E o empregado que eu botei, de cara, ele demonstrou que não dava para confiar, porque juntava uma quantidade de remédio, que um sobrinho dele também comprou uma farmácia, e botava aquela quantidade de remédio dentro de um pacote, o sobrinho vinha e levava. E ele anotava como se levou para pagar depois. Depois de 2, 3 dias, quando eu perguntava, onde está aquele talãozinho que o fulano ficou devendo, já pagou? Ah, não, já pagou. Mas não é, eles rasgavam, jogavam fora e roubavam a mercadoria. Nesse caso, eu tive que mandar embora e ficar sozinho com mais 3 ou 4 empregados, mais novos que eu mesmo cuidava, ou a tua mãe muitas vezes me ajudou a cuidar, não é? E assim Deus fez prosperar mais quando a gente estava sozinho do que confiando em empregado. Entendi. Então o senhor acabou não estudando medicina para cuidar da farmácia. E aí não deu mais nem para pensar em fazer medicina, porque alguém tinha que cuidar. E a farmácia estava dando muito bem. Aliás, na época, há muitos anos passados, uns 40 anos passados, farmácia em São Paulo rendia muito bem. Há muitas pessoas que procuravam a farmácia para ter remédio, em vez de procurar o médico. E a gente que conscientemente tinha que atender o cliente, o freguês, ou dizer a ele, procura um médico que é melhor. Qual era o nome lá da farmácia que o senhor tinha? Ali em São Paulo. Aí. Em São Paulo, o nome da farmácia na Vila Hora era Sua Farma. Sua Farma. Porém, a pessoa que comprou depois de mim a farmácia, que ficou com ela, trocou o nome para Del Rey. Del Rey. Eu cheguei a conhecer essa farmácia. Eu lembro que o senhor ia lá receber depois, porque o senhor passou por um empregado, né? Eu lembro que o senhor chegou a passar lá para o senhor receber alguma coisa. Eu entreguei a chave na mão do empregado, porque eu estava, se me permite contar, claro, no balcão da farmácia no domingo à tarde, olhando assim para a rua, e sim, sozinho. Os empregados tinham ido almoçar. E sua mãe não tinha chegado ainda. Eu estava ali debruçado no balcão, olhando para a rua, quando ouvi uma voz que disse: o que fazes aqui, Osmar? Teu tempo aqui já acabou. Vai ganhar almas para o meu reino. E eu até procurei ver quem é que estava falando comigo. Mas quando vi que não tinha ninguém, logo entendi que era Deus falando comigo. Aí peguei aquele empregado, que era o mais antigo, que conhecia de farmácia, entreguei a chave da farmácia na mão dele e disse: você me paga como puder, porque você conhece muito bem o movimento, o rendimento da farmácia, e me paga como puder, porque eu agora vou trabalhar para Jesus. Ele ficou admirado, porque como que vai deixar tudo? A minha própria família, da minha mãe, minha irmã, meu cunhado, acharam que eu não devia fazer isso. Eu digo: a voz de Deus é mais forte do que a de todos vocês. Entreguei a chave para ele. Ele foi me pagando aos poucos, sabia quanto eu entrava, e eu fiquei ali na Lapa, na Vila Romana, esperando em Deus. Houve o desejo de eu e a sua mãe de nós voltarmos para Florianópolis. Porém, um dia, voltando de Florianópolis de passeio, nós, num domingo de manhã, ali no Belenzinho, nós estávamos assistindo o culto e a distribuição da ceia, domingo de manhã, quando o pastor, então, resolveu chamar Osmar José da Silva para se separar da pastor. E eu cutuquei na sua mãe e disse: aqui tem outro camarada que tem o mesmo nome meu. Mas depois ele insistiu:
Osmar José da Silva, o moço lá da farmácia. Aí eu digo, opa, eu? Aí fui para frente e eles me separaram ao pastor e me deram o setor da Vila Espanhola, da Casa Verde, Limão, Cachoeirinha, aquele setor ali, até o Peri, Alto Peri, para ser o dirigente ali. Que quem estava ali antes era o pastor Zé Wellington. Ele foi para a Central ajudar o pastor Cícero, e era vice-presidente, e eu fui cuidar daquele setor. Conta aquela história, o senhor já contou muito lá em casa, que o senhor ouviu a voz de Deus para vender a farmácia, mas o senhor continuou trabalhando na farmácia. Aí teve uma irmã que entregou uma profecia, depois teve os assaltos. Conta um pouquinho dessa história para nós. Na verdade, eu demorei um pouquinho em vender a farmácia, porque eu também tinha que acertar todos os meus negócios primeiro. Eu vendia a farmácia sem ficar devendo 1 centavo para distribuidor e para laboratório, para nada. Tudo zerado. E é claro que, estando disposto a sair, eu me demorei um pouco. E houve quem dissesse, olha, atende a voz de Deus, porque senão as coisas podem piorar. Eu estava há tantos anos na farmácia, nunca aconteceu nada. Pois a partir daquele momento, eu fui assaltado 5 vezes e quase morri, com arma no peito, levando dinheiro todo do caixa, porque eu cheguei à conclusão, o meu tempo acabou, Deus tirou a proteção dele. E eu também entreguei logo a chave e fui embora. Teve até uma das vezes que assaltaram lá, que a mãe estava grávida de mim e aconteceu uma situação. A mãe estava grávida e foi presa na sala que se fazia aplicações, não é? Mas eu simplesmente abri a gaveta e disse, não, pode levar o que quiser. Eu nunca permiti que o bandido se revoltasse. Não, quer levar, pode levar. Dinheiro a gente ganha mais. E a vida é uma só. Até ele colocou a arma, parece na barriga da mãe, né? Foi. Ali já começou um livramento de Deus, né? Grande ali. O senhor começa a dirigir ali a Vila Espanhola, aquela região ali, né? Aquele setor. E como que foi esse desafio de dirigir uma primeira igreja, já um setor, né? Não era uma congregação. Era um aí setor. Foi indicação do pastor Antônio de Grangeiro, que eu ajudava ele na Lapa. Ali na Lapa, nós fomos separados e fomos colocados ali na Vila Espanhola, onde estava antes o pastor José Wellington, que foi para o Belenzinho para ajudar o pastor Cícero, como vice-presidente, cuidando lá. E eu, então, fui dali da Lapa para ajudar ali. E dali foi se firmando, foi se enraizando. Graças a Deus a igreja encheu. Até hoje eu creio que os irmãos têm saudade, e eu também, porque Deus abençoou muito naquela época. Naquela época tinha muitas campanhas de batismo com o Espírito Santo, Tinha. né? Batismo com o Espírito Santo, não que eu fizesse, mas nós fazíamos campanha de oração. Houve uma vez que eu levei para ser batizado no Belém 53 irmãos. Todos os 53 estavam batizados com o Espírito Santo. Uau. Quem ia muito nos ajudar ali na época era o pastor Pacheco, Hernando Camilo Pacheco. E ele era muito avivalista para batismo com o Espírito Santo. Também muitas vezes foi lá estar conosco o pastor Napoleão Falcão. São pastores, Joel Jonas e o Cantar. Então, a igreja de Vila Espanhola passou por um momento assim de ajuda, de avivamento. Como é que foi o batismo com o Espírito Santo do senhor? Como é que aconteceu? Porque parece que demorou um pouquinho para acontecer, né? Demorou 26 anos. Eu buscava muito e não recebia, estava congregando na Lapa. E um dia nós viemos de Florianópolis e fomos assistir o culto na Lapa, né? Fomos em Florianópolis, nós fomos visitar os parentes da sua mãe, que moram tudo lá.
Então, ali na Lapa, nós fomos para o culto e até me sentei um pouco mais para trás do que era costume. E o pastor Antônio de Grangeiro me viu chegando e convidou para dar uma palavra. O senhor já estava meio desanimado nessa época, que o senhor buscava e não estava acontecendo, né? E aí eu peguei, subi lá no púlpito. Chorava às vezes de madrugada, porque queria receber e não recebia. Houve até pessoas, irmãs, de idade, lá em Blumenau, que dizia para mim: não, o irmão já é batizado do Espírito Santo, só falta falar línguas. Eu digo: olha, eu não venho com essas conversas, porque eu sou o primeiro a sentir se sou batizado ou não. Conheço quando alguém é batizado, ela é a primeira pessoa a sentir, não precisa ninguém estar falando. E eu então senti que não era. Mas ali na Lapa, fui chamado pelo pastor Grangeiro, comecei a pregar naquele dia. E quando eu estava pregando, que eu disse que Jesus subiu ao céu e dizendo para a igreja, e disse para os seus: eu vou rogar ao Pai que mande o Consolador. Rogar é muito mais do que pedir. Imagine os irmãos, ele ficou 10 dias, porque levou 10 dias para que o Espírito Santo descesse, no Pentecostes. Então Jesus ficou lá 10 dias, insistindo com o Pai, rogando: manda para eles o Consolador, manda o poder do Espírito Santo. E com 9 dias e nada, mas eles permaneceram reunidos, buscando no cenáculo. E no 10º dia, desceu o Espírito Santo, e todos foram cheios do Espírito Santo. E se viu sobre cada um deles uma língua de fogo. Quer dizer que o Espírito Santo é fogo que queima qualquer dúvida, que queima qualquer problema que possa impedir. E como aqueceu a vida deles, todos começaram a falar línguas. Agora, tem uma coisa que muita gente prega, mas não explica. Eles falaram línguas que para eles era estranha, mas ali tinham pessoas que puderam compreender a linguagem. Pelo menos umas 16 linguagens diferentes, e que conheciam essa linguagem. Então, essa língua não é um blá 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 qualquer. É uma língua que é estranha para a pessoa, mas Deus conhece muito bem. E aí o senhor começou a pregar, o senhor estava pregando e... Bom, aí nessa vez que eu estava pregando, que eu disse: irmãos, e no 10º dia ele mandou Quando eu fui dizer a palavra Consolador, já veio em línguas estranhas. Aí os irmãos se alegraram. Então, a esposa do pastor Grangeiro, irmã Alice, disse: olha, primeira vez que eu vejo ele falando língua estranha lá no púlpito. E a irmã Claudete respondeu para ela: não, agora que ele está recebendo o batismo com o Espírito Santo. Aí me sentei, falando línguas estranhas, e o pastor Grangeiro continuou. Nem concluiu a palavra. Não, eu não concluí, porque fiquei falando línguas estranhas, né? Uau. Pai, o senhor está lá na Vila Espanhola, e aí o senhor é direcionado para dirigir outra igreja. Como é que foi as igrejas que o senhor passou? Não, eu fui na Vila Espanhola, indicado pelo pastor Grangeiro e convidado pelo pastor José Wellington, que amava muito aquele trabalho. Tinha uma loja dele por perto, e, enfim. E eu fui lá, com todo o respeito ao pastor José Wellington, e preguei a palavra dentro do meu estilo normal, não é? O povo gostou, Deus derramou do seu poder, e eu fui separado a pastor, comecei a visitar outras igrejas, e eles então resolveram. Criou-se um problema. Depois de uns 4 anos que eu estava na Vila Espanhola, criou-se um problema lá em Guaianazes, e aí resolveram me mandar lá para Guaianazes. Quem mora na Vila Romana e vai dirigir em Guaianazes, naquele tempo não tinha Radial Leste,
Era longe. Demorava quase 2 horas de Eu viagem. lembro muitas vezes que no meio do caminho a gente voltava para casa por causa do trânsito, não dava tempo de chegar. Trânsito. Tinha que passar por Cidade Líder e Itaquera para chegar em Guaianazes. Mas Deus abençoou de tal maneira Guaianazes que compramos um terreno no fundo da igreja para construir um templo bem maior que deve ter sido construído. E daí o pastor, acontece que eu fiquei Vila Espanhola e Guaianazes. Aí botou outro pastor na Vila Espanhola e eu fui para Guaianazes. Fiquei em Guaianazes. Como se isso não bastasse, o mesmo problema que deu lá em Guaianazes aconteceu também em Osasco. Aí o pastor me convidou para cuidar de Osasco e entregou o Guaianazes para o pastor Jairo Bartolomeu da Rocha, que morava ali próximo. E aí fiquei em Osasco. Em Osasco aparece um problema lá no Mato Grosso do Sul, Campo Grande, Corumbá. E aí lá vou eu socorrer Corumbá. E ficava 15 dias em Corumbá, 15 dias em Osasco. Como se isso não bastasse, o pastor telefonou para mim e disse: você não vai continuar em Corumbá. E aí entregamos lá para o pastor, presidente da Convenção do Mato Grosso do Sul. E eu fiquei só em Osasco por uns dias, porque dali ele me colocou em Indianópolis. Entregou Osasco para o pastor Paulo Lucas Sacramento e eu fui para Indianópolis. Não demorou muito tempo em Indianópolis. Pastor Luiz Vicente Branco, que estava em Sorocaba, queria voltar para São Paulo. Ele já tinha sido vice-presidente lá. Então, ele vai para a Vila Espanhola e pastor Osmar vem para Sorocaba. Ele vai para Indianópolis, né? Ele vai para Indianópolis. É. Sim, para Indianópolis. E o senhor vem para Sorocaba. E eu vim para Sorocaba, que Deus já tinha me revelado 2 anos e meio antes. Falei só para sua mãe e para um pastor lá de São Paulo, que Deus tinha me falado em Osasco, em Sorocaba, e eu não sabia nem onde era. Mas Deus me mostrou e me mandou para cá. E aqui estou faz 34, vai fazer 35 anos. Uau, é bastante tempo. Quando o senhor chegou lá em São Paulo, havia um certo restrição de estudar teologia. E aí o senhor foi estudar teologia. Como é que foi? Não era permitido. Não se aceitava. Aliás, na época, nenhuma Assembleia de Deus, em lugar nenhum, não aceitava. E eu vim para São Paulo e eu soube que tinha um curso de teologia ali perto da Praça do Correio e eu fui para lá e fiz. Não estava sabendo que era proibido, mas depois que me falaram eu já tinha iniciado. Aí eu terminei o curso, tirei o meu diploma, certificado, tudo, e depois eu expliquei para o pastor, na época, o pastor Zé Wélio, pastor Grangeiro, estudar a Bíblia não pode ser proibido, gente. Porque tem muita coisa que a gente precisa aprender, teologicamente. E assim foi se abrindo, vagarosamente, até o ponto que o próprio Belém criou a sua escola teológica. E nós aqui em Sorocaba também. Quando o senhor chega aqui em Sorocaba, não foi fácil o início do trabalho aqui, né? A igreja, uma mudança de pastor, vem um pastor de São Paulo, e aí o senhor começa aqui uma escola teológica até para a formação de novos obreiros, né? Isso foi fundamental, né? Para poder formar obreiros mais preparados. Que esses obreiros tenham conhecimentos da Bíblia, não é? Conhecimentos de detalhes teológicos e não só copiar a pregação dos outros. E assim Deus abençoou nossos secades. Esse tempo aqui em Sorocaba foi desafiador, não foi, pai? O senhor chega ali numa igreja pequena, porque a sede ali é uma igreja de 250 Era ali pessoas. na General Carneiro.
Eu lembro que os cultos de ceia lotavam, que tinha gente pro lado de fora ali. Sim. Foi crescendo tanto o número de gente que não cabia mais. Cheio de cadeira nos corredores, até na frente do púlpito. E na ceia, muitas vezes, tivemos que fazer a ceia ali, e uma outra parte, quase o mesmo tanto, no salão vazio, que tinha em frente o depósito da loja dos parafusos. E ali nós ocupava lá, emprestado, e ali na igreja. Até que nós compramos o terreno e construímos ali onde nós estamos agora. Foi desafiador ali sair de uma igreja ali de 250 para construir uma igreja de 4.000 pessoas. Aí muita gente não entendeu, né? Muita gente achou que eu estava meio louco. E eu comprei mais um terreno ao lado. E assim que eu tinha comprado 4.000 metros, agora comprei mais 6, ficou 10.000 metros. Estava me chamando louco. Quando começamos a construir o templo que nós temos hoje, começaram a dizer: aonde vai botar tanta gente? Da onde vai buscar tanta gente para encher? E nós sabemos que tem cultos que enchem as galerias e enchem o templo, porque Deus abençoa quem tem visão do futuro e não só olhar para trás. E hoje não são poucos cultos que fica lotado ali, até com gente em pé, né? Graças a Deus. Eu lembro que em uma dessas viagens missionárias que a gente fez, eu acho que foi para Cuba, inclusive, tinha um obreiro que estava com a gente e ele me contou uma história que um dia a gente tinha ali nas terças-feiras no culto de doutrina, né? Uma lista aí de 20, 30 pessoas para excluir ou para disciplinar. E aí ele contou para nós ali que ali o senhor chegou em 87, lá para 91, mais ou menos, 1990, o senhor chegou numa terça-feira e aí chamou aquelas pessoas que estavam na lista e disse assim: ó, disseram para vocês que vocês vão pagar o preço, né, pelo pecado de vocês. Então eu quero dizer para vocês que Jesus já pagou o preço do pecado na cruz. E a partir daquele momento ali o senhor foi mais cuidadoso, né, nesse sentido de exclusão, disciplina, até fazendo de uma forma, expondo menos a pessoa, a vergonha ali de estar na frente e tal. Isso é fundamental, né, pai? Esse cuidado com a ovelha, né? Que às vezes não tinha muito antes. Sim, os pastores da época, eles excluíam por qualquer coisa e com muita facilidade. E eu cheguei dizendo: olha, gente, eu tenho outro pensamento, eu não gosto de excluir ninguém. Eu prefiro que a pessoa fique dentro da igreja, ouvindo a palavra e se converta, do que jogar lá para fora. Assim que o próprio Jesus a mostrava sempre, quando aqueles homens vieram com pedras na mão para destruir aquela mulher, porque ela pecou, Jesus: quem de vocês está sem pecado, joga a primeira pedra. Todos arriaram as pedras, porque todos tinham pecado. E Jesus, olhando para ela, disse: eu também não te condeno. Ele era o único que não tinha pecado, mas também não te condeno. Só que vai e não peque mais. Então, a obrigação do pastor é ajudar as pessoas, porque aquele que confessa e deixa, alcança a misericórdia. É o que diz a Bíblia. Eu lembro até uma história que o senhor conta do tio Aurino, que a igreja por muitos anos não soube tratar, né? E aí uma história que um dia ele estava no ônibus, um ônibus público, né? Um ônibus circular. E aí ele sentou do lado de uma jovem, né? Não sei se eles estavam namorando, enfim. Eles sentaram juntos e quando chegou no final de semana que ele foi pegar o instrumento, ele tocava na banda, a avó disse assim para ele: não, você não pega o instrumento que você está disciplinado. E aí ele: como assim? Porque falaram lá pro pastor que você sentou do lado de uma jovem lá no ônibus, né? E aí o senhor, isso foi uma grande lição, né? Para que depois, quando o senhor fosse pastor, o senhor fosse mais cuidadoso, né? Porque ali não houve um cuidado de ouvir o que aconteceu, chamá-lo, né? Como que foi essa história? Meu irmão, ele tocava saxofone na banda de Blumenau. Ele foi visitar minha avó, que morava ali no Estreito. A
a mãe do meu pai. E voltou no domingo de manhã. Domingo à tarde ele pegou o instrumento, ia saindo para ir para a igreja, porque a banda costumava tocar um pouco de hinos antes da hora do culto. E a minha mãe disse para ele, não adianta, porque ontem à noite o pastor te excluiu. Mas por quê? Não, porque foram dizer para ele que viram você sentado no banco do ônibus, ao lado da fulana. E aí ele ficou revoltado, né? Ficou revoltado, saiu dali desanimado para desabafar, para ficar estourado uma vez. Foi para o matiné, foi para o cinema. Dali já comprou cigarro, foi fumar e disse, não é possível. E eu então conversei com o pastor. Disse, olha, pastor, o senhor acreditou numa coisa absurda. Se eu estou sentado dentro do ônibus, era ele que estava sentado. A fulana era uma moça que trabalhava lá na telefônica da igreja. Vem e senta-se ao lado dele. Começa a conversar. Tem outro crente lá dentro que diz, fulano e fulano estavam sentados junto no banco, no mesmo banco. Eu pergunto, qual é o pecado que tem nisso? Qualquer outra mulher podia sentar, menos ela. Ou ela podia sentar, menos um crente. Isso é um absurdo, pastor. Eu discuti com o pastor. Discuti não, mostrei para ele meu ponto de vista. Argumentou ali. E ele então ficou assim meio duvidoso, não contra mim, mas querendo justificar alguma coisa, né? Como resultado, meu irmão ficou revoltado, ficou fora da igreja um tempo, e a moça também, e aquela pessoa que o acusou também, acabou mais tarde se desviando, porque não se pode proibir certas coisas absurdas. Então, me permita dizer, aqui em público, havia costumes que estavam exageradamente exigidos, a ponto de que um casal de namorado, um não podia segurar na mão do outro. Isso é um absurdo. E coisas dessas natureza. Então eu disse para os pastores, ora, as pessoas estão se namorando para se conhecer. Não digo que entre em ato de adultério, mas se conhecer. E assim, o pastor ficou meio na dúvida, meio balançando, mas a verdade é que meu irmão demorou muito tempo até voltar para a igreja. Coisa de 20, 30 anos, né? Muitos anos mesmo. Eu lembro quando ele voltou para a igreja, o senhor já tinha escrito vários livros. E ele, apesar da idade, era um iniciante na fé, né? Praticamente novamente. Ligava em casa, tirando dúvidas bíblicas. Então, o tempo que ele acabou perdendo, né? Por causa de um tratamento não bem feito, né? Pela igreja. E aqui em Sorocaba, é uma igreja um pouco diferenciada, né? É uma igreja que tem doutrina, que segue os princípios da palavra, que segue os princípios da denominação Assembleia de Deus. Mas ela é diferente, por exemplo, os irmãos batem palma ali durante o culto. Enfim, né? Não é uma igreja assim tão rígida nos usos e costumes. O senhor enxerga que tem alguma coisa na igreja ainda que seria importante ser mudada? Ou ela está num estado de maturidade que deve ser mantida da forma que está? Eu não posso julgar a vida espiritual de ninguém. Cabe ao Senhor saber quando é que se deve dar glória a Deus, ou um aleluia ou não. Certo? Agora, que se preste atenção, que se pare para ouvir a mensagem da palavra de Deus, isso é uma coisa lógica. Não adianta você ficar fazendo gritaria e não ouvir o que está sendo pregado. Então tem o seu limite. Entendi. Então,
tem a hora de glorificar, tem a hora de ouvir. E se o senhor fosse dar um conselho para os jovens hoje, que conselho o senhor daria? Olha, depende do assunto. Que sentido para aconselhar? Um jovem que está na igreja, de repente um jovem que está meio desanimado, um jovem que às vezes ali na igreja pensando em sair, enfim, um jovem que... Não há razão para sair da igreja. Não há razão para sair. Se está faltando alguma coisa, Deus, na pessoa de Jesus e do Espírito Santo, é mais capaz de ajudar a resolver do que sair da igreja. Sair da igreja não traz resultado positivo a ninguém. Buscar a Deus sobre todas as coisas. Isso é bíblico. Então eu não vejo nenhuma razão de alguém reclamar de uma coisa ou de outra. Eu, por exemplo, como pastor presidente, todos são testemunha que eu não vivo no púlpito martelando a vida de ninguém. Então, o importante, aproveita a oportunidade para servir a Deus melhor. E para um jovem assim que tem uma chamada ministerial, qual o conselho que o senhor daria? O que ele precisa fazer hoje para chegar lá no tempo de ministério e estar mais bem preparado, mais bem aconselhado? O que ele deve fazer? Apurar da melhor maneira possível a sua vida espiritual. E se ele quer ser um obreiro, é importante ele fazer o curso de teologia, especialmente o SECADES, que está na mão de todos, para que não seja um obreiro que acredite na palavra de todo mundo. Não, ele acredita na palavra de Deus, porque a teologia está aí para explicar teologicamente os detalhes. E se muitas vezes o aluno não entende, tem uma oportunidade de perguntar ao professor, assim por diante. Então eu acho que o importante do aluno que interessa servir no ministério é se preparar teologicamente. Se sabe que tem a chamada, já começar desde hoje, né? Não esperar chegar lá para se preparar, já chegar preparado, né? E já ir se preparando. O senhor acredita que o trabalho de jovens... O senhor é um pioneiro, né? No trabalho de jovens. Quando chegou em São Paulo ainda não existia ali culto de jovens, não tinha esse tipo de trabalho que hoje é tão comum. E o senhor ali no setor da Lapa, auxiliando ali o pastor Grangeiro, o senhor criou ali o culto com os jovens, né? O senhor gosta mesmo de dizer, não de jovens, mas com os jovens. É um culto para a igreja, mas que os jovens têm a sua participação, prega, dirige, enfim. Começamos na Lapa, o pastor Grangeiro conhecia muito bem esse estilo de trabalho, porque lá em Santa Catarina nós também iniciamos tudo dentro da normalidade, e ali houve até pessoas, vezes que nós estávamos na Lapa em culto com jovens, pastor Grangeiro junto, que veio um grupo de pessoas, pastores e outros, lá do Belenzinho, para examinar, para ver, certo? Resultado, a igreja estava cheia de jovens, com os pais, não é sozinho, com os pais, e uma palavra específica para abençoar os jovens, dar conhecimento aos jovens do comportamento de um jovem cristão. E aí, quando eles entraram, o pastor Grangeiro tomou o púlpito e continuou. E o resultado é que depois entrou o pastor José Wellington e a coisa mudou. Ele abriu mais. Lá em Vila Espanhola, nós fizemos e todo mundo era testemunha. Fez um trabalho com dignidade. Não é divisão. Era levar aos jovens a conhecimento da palavra. E aí, dentro desse trabalho que o senhor fazia, pensando já nos tempos atuais, o senhor acredita que o trabalho com jovens ele precisa ser feito, precisa ser dada essa força para essa faixa etária, né? Uma faixa etária que é muito, hoje, principalmente com as faculdades, uma doutrinação que existe, sempre foi, mas eu acredito que hoje os desafios são diferentes e maiores. O senhor
entende então que precisa ter uma linguagem específica para os jovens, ou o senhor acha que não? É um culto normal só com os jovens? Como que o senhor entende isso? Não. Eu sou da opinião que o culto é culto. Culto é culto, ensino é ensino, Bíblia é Bíblia, doutrina é doutrina. Falar na linguagem dos jovens, de aconselhamento para os jovens, dentro do convívio deles, das coisas que eles enfrentam, os desafios. Mas isso não significa dizer que vai mudar uma Bíblia para jovem e outra para casado, não. Claro. É tudo a palavra de Deus. Sim. Mas as linguagens, as músicas acabam mudando um pouco, né? Fazendo dentro de uma maneira que os jovens entendam melhor. Partindo já para o final aqui da nossa conversa, que acho que o senhor já está com vontade. Já tô vendo aí que o senhor está com almoço, né? Chegou naquela hora do almoço, que é importante. Mas como que o senhor vê a igreja aí para o futuro? Ou como o senhor deseja que a igreja estivesse daqui a 50, 100 anos? O senhor acredita como que a igreja estará? Ela não segue a sua marcha? Não posso julgar o amanhã. Estou perguntando porque a igreja mudou muito lá de 1950, quando o senhor se entregou para Jesus, para 2022. Naquela época não tinha guitarra, bateria, microfone, caixa de som. E a igreja ela se modernizou. E aí eu quero ser muito prudente aqui. Não que o mundo entrou na igreja, não que segue um padrão mundano, mas se modernizou. Hoje tem tela de LED, hoje tem grandes templos que na época nem teria condição de se falar. No passado, ele não podia nem ter rádio. Eu discuti isso, não briga, mas trocando ideias, convencendo no Belém que o rádio ia chegar a um ponto que todo mundo tinha e que eu mesmo, vindo de Blumenau, pregava no rádio. Então, televisão, a mesma coisa. Eu disse para o pastor Zé Wellington, não adianta ninguém ter televisão escondida no guarda-roupa. Por quê? Porque vai chegar o tempo que todo mundo tem. É saber usar. Eu digo, eu prefiro meus filhos dentro de casa, vendo uma televisão, uma coisa, que a mãe deles abriu um canal lá para eles verem, do que eles ir para casa dos vizinhos. Eu digo, então tudo é uma maneira de saber usar. Eu digo, vai chegar o tempo que vai ter televisão até aqui dentro da igreja, no Belém. E chegou. E chegou a nossa. E todo lado tem telão lá, refletindo. Não os canais de televisão, os filmes, essas coisas, mas o próprio trabalho da igreja através de televisão. Então, essas coisas tudo precisa ser medido com equilíbrio. Tudo feito com equilíbrio. E aí as coisas dão certo. E aí, como que o senhor vê, então, essa igreja daqui para frente? Pois é. Você perguntou aí daqui a 100 anos. Daqui a 100 anos só Deus sabe. Daqui a amanhã, eu posso dizer, é o que Jesus falou. Não é o que eu penso. Jesus é quem falou. Porventura, quando o Filho do Homem vier, achará fé na terra? Então, o que eu posso dizer para os crentes é, guarda a tua fé, tua confiança em Deus. Não fique um crente desacreditado, frio, socialmente se reunindo, como se fosse uma sociedade, mas sendo a igreja de Cristo, esperando a volta dele. Amém. Deixa uma palavra aí para as futuras gerações, alguém que vai estar vendo esse vídeo depois, vai encontrar esse vídeo na internet daqui a alguns anos. Deixa uma palavra para as futuras gerações, um conselho, um versículo. Pois eu digo que é um prazer poder falar, é um prazer poder deixar uma palavra de ânimo a todos, mas o meu conselho é, não se deixe esfriar na fé. Não deixe de exaltar, adorar e glorificar a Deus. Não deixe de honrar o nome de Jesus, porque todas as coisas passam, mas as coisas de Deus permanecem para sempre. Amém. Portanto, tenham cuidado de não esfriar na fé. Eu até vou deixar uma palavra, se você permite. Claro. Eu vou deixar uma palavra que não é minha, é de Jesus. Orai
para que a vossa fuga não aconteça no inverno ou no sábado. Puxa, alguém vai perguntar, inverno? É assim, não viva no inverno uma vida fria, uma vida de crente congelado, frio, que não tem força nem para dar um aleluia, e nem num sábado, quer dizer, na igreja sem fazer nada, descanso total. Então Jesus deixou bem claro, nem no inverno e nem no sábado, nem numa frieza espiritual e nem sem fazer nada, mas seja quente no fogo do Espírito Santo, no calor do Espírito e trabalhando, servindo com alegria. Uau, amém, amém. Pai, é muito bom estar aqui com o senhor, esse tempo de conversa. Tenho certeza que esse bate-papo nosso aqui vai tocar a vida de muita gente, muitos jovens que às vezes até vivem um tempo mais fácil, esse tempo que nós vivemos. A aceitação do cristianismo é mais fácil. Tem outros desafios, claro, de faculdade, de escola, da sexualidade, mas hoje ser crente é mais simples. Há um entendimento melhor da palavra de Deus, da Bíblia, os pastores também são mais sábios, e eu tenho certeza que tudo que o senhor passou aí é inspiração para muita gente. Eu quero agradecer aqui, quero deixar claro aqui que o meu pai é um pastor de fé, né? Eu disse isso para ele esses dias, porque lá em 2011, quando eu comecei a liderar os jovens, o senhor me colocou para liderar jovens, faz 11 anos, né? Eu não enxergava o Jackson que existe hoje, que ministra, que sobe no púlpito, que dirige reuniões, que está na internet aqui falando. Mas era muito tímido, né? Tocava bateria e nem queria saber do púlpito. Mas o senhor enxergou um Jackson que existe hoje, né? Sem mesmo eu ver. Então o pastor é um pastor de fé, né? Porque a fé de que aquilo vai acontecer, que as coisas vão acontecer. Então eu sou muito grato pela vida do senhor, por tudo que o senhor tem investido na nossa família. Meu irmão também pastor, meu cunhado pastor Luiz Alberto, né, a Salete, a Valquíria, a Cibele, todo mundo que o senhor tem investido espiritualmente. E sou muito grato pelo que o senhor tem investido na minha vida e me tornei o que me tornei. Então, graças ao senhor, que o senhor continue abençoando a sua vida. Amém. Não grato. só a família, mas quero que Deus abençoe a todos, que resplandeça a luz do teu rosto sobre todos, que cubra todos com seu manto de misericórdia, que cerque todos com seus cuidados, dê vitória e graça, que todos estejam preparados para o arrebatamento. Amém. Depois dessa bênção apostólica, vamos terminar. Eu quero agradecer vocês por acompanhar a gente até aqui. Não esqueça de seguir a gente em todas as redes sociais, lá no Instagram, aqui no YouTube. Obrigado, pastor. Obrigado, pai. Obrigado, meu mestre e mentor, por esse bate-papo. Feliz Dia dos Pais para todos os pais que estão aí. Deus abençoe a vida de vocês e não esqueça que nós somos de Cristo. Foi bom? Foi tranquilo, né? Olha, eu não sei se foi bom, porque eu sei que está na hora de almoçar.